conversar com vocês. Eu acabei de chegar em casa e a gente foi fazer compra. E aí eu tava fui comprar algumas verduras, alguns legumes. E infelizmente eu presenciei uma cena muito triste. A gente tava passando as compras no caixa e do lado do caixa tinha uma senhora que aparentava ser talvez a dona, uma das sócias. Senhora simples, bem senhora já, mas relativamente esclarecida. E ela estava do lado do caixa, inclusive a gente percebia que ela tinha bastante conhecimento, porque muitas os funcionários, as pessoas ali faziam perguntas para elas sobre as coisas, os produtos e tal. E ela estava com o celular na mão e jogando tigrinho. Eu ainda cheguei a olhar o celular e discretamente, claro, né? Mas pelo barulho eu já reconheci, porque é o mesmo barulho das propagandas que a gente vê, que a gente recebe. E eu reconheci o barulho, mas eu fui olhar para garantir e era o mesmo. Mas o triste disso é que ela estava totalmente hipnotizada, alheia a tudo que estava acontecendo em volta. Quando perguntavam as coisas para ela inclusive demorava um pouco para responder, sabe? Porque tava. Cara, ela é dona de um negócio. Qual o tamanho do risco que ela está correndo, né? Qual o tamanho do risco que o negócio está correndo com esse tipo de coisa? E aí eu fiquei lembrando da minha avó, plantando mandioca no fundo do quintal. Em casa a gente tinha assim uma viela, né? A gente chama de viela, que é no fundo do terreno, assim, um espaço pequeno. E ali ela tinha pé de acerola, teve milharal. Tipo, uns 10 pés de milho que cabiam ali no máximo. No meio da acerola era praticamente uma mini agrofloresta. E aí vocês entendem um pouco da minha história. E dali a gente tirou mandioca. Foi a primeira vez que eu plantei e colhi mandioca, porque minha avó já estava com uma certa idade, ela não conseguia tirar mais do chão, e aí eu ajudei ela a tirar. E era uma coisa incrível, assim. Sabe? Coisas que eu não imaginava que eu ia fazer na vida, e eu fiz com ela. Para ajudar, porque era legal, né? Eu já era adolescente. E eu fiquei lembrando disso, desses momentos da minha avó, mais ou menos da mesma idade que essa senhora que eu contei no início do vídeo. E eu fiquei pensando, em que momento isso se perdeu? Em que momento que a boa parte dos idosos e das crianças e muitos adultos estão hipnotizados com o celular? Eu passo muito tempo longe do celular. Eu passo muito tempo sem aparecer nas redes porque eu estou trabalhando. Porque eu estou atendendo cliente, aluno, porque às vezes até com o celular, mas com outro objetivo, sabe? A gente precisa tomar muito cuidado. Para mim, isso é uma ferramenta de trabalho. De lazer também, em alguns momentos, né? Eu até tenho aqueles joguinhos de quebra-cabeça, coisa assim, que dá uma ajuda de vez em quando a dar uma relaxada. Mas eu passo muito pouco tempo. Eu uso muito para trabalho, o celular e o computador. Mas eu tomo muito cuidado, sabe? Porque a gente tem realmente que ter atividades fora das telas. A gente tem. Eu já tenho atividades nas telas que são de trabalho. Então, muitas vezes que eu tô sumida, eu tô usando o meu tempo de tela para trabalhar. Mas atender aluno, para poder preparar a aula, para poder fazer um projeto. E aí as redes sociais realmente acabam ficando. Eu sei que para o negócio isso não é muito saudável, que eu deveria aparecer mais. Mas para minha saúde mental, para minha mente, isso é muito bom. Agora, boa parte das minhas atividades, elas são fora das telas, né? Casa, filho, bicho e planta. Sabe? Plantando, mexendo no meu jardim, nas minhas plantas, nas minhas coisas, montando cenário, enfim, faz parte. Me perdi aqui. Enfim, o que eu queria dizer, gente, é que tomem cuidado com o quanto e como vocês usam as telas, porque as cenas que a gente tem visto por aí, principalmente com crianças e idosos, são lamentáveis. Ontem mesmo eu vi uma criança também numa outra situação e ela estava o tempo todo ali com o celular na mão. Era uma criança que tinha no máximo 4 anos. E ela estava com o celular na mão, jogando o joguinho normal, joguinho até bem infantil o joguinho. Ela até que sentou do meu lado e eu tive a oportunidade de olhar bem o celular dela. Mas, embora fosse um jogo bem inocente, não é bom, sabe? Por quê? Não
é legal uma criança ficar tanto tempo com o celular na mão. Eu fiquei olhando aquilo, eu sempre controlei, e mesmo assim, a bichinha da tela, ela pega. Eu sempre controlei o meu horário, o horário dos meus filhos, e a gente percebe que a bichinha é complicada. Então, tomem cuidado com as crianças, mas também com os idosos. E com vocês também, né? A gente tem que tomar conta da nossa sanidade mental. E vamos trocar, gente, vamos trocar a tela, pelo menos uma boa parte do dia, por atividades ao ar livre, como esporte, jardinagem, plantar e colher o próprio alimento. Talvez esteja puxando a sardinha para minha brasa, mas é o que eu acredito. Porque minha avó era mais saudável. Minha avó não apostava. Apostava, fazia uma loteria de vez em quando. Mas não era essa coisa, sabe? Enfim, eu achei interessante vir falar sobre isso. Além de outros assuntos que a gente tem visto essa semana, né? Aí daquele assunto ali, nem tem o que falar. É isso. Plantem, tomem sol, façam esportes. E cuidem da cabeça de vocês, dos pais de vocês e dos filhos de vocês.